Bom dia, professora Cássia. Bom dia, professora Josiane. Bom dia, coleguinhas, como vão? Hoje o nosso tema vai ser sobre a malária. Malária na gravidez, a malária na gestação. Tá, mas o que é a malária? Malária é uma doença infecciosa que ela é transmitida pelo mosquito fêmea quando ele vai se alimentar do sangue. Nisso, ele vai transferir um parasita chamado plasmódio. O plasmódio ele vai ser encontrado não somente na corrente sanguínea, mas também na placenta e no cordão umbilical, colocando em risco a vida da gestante e do concepto. Não há vacina disponível, mas há métodos de como evitar, por exemplo, através do uso de repelentes de roupas que deixam a grávida mais coberta, dormindo sob mosquiteiros, e tem tratamento disponível. O diagnóstico ele pode ser dado através de suspeita clínicas, exames laboratoriais, no caso gota espessa. Gestante com malária. O que devemos observar? A gestante com malária, ela pode apresentar algumas contrações uterinas, o que no final da gestação é ok. Que é uma das formas que o corpo está começando a se preparar para que o bebê saia do corpo da mãe, enfim. Só que antes disso, é uma coisa que a gente deve ficar alerta porque não é normal. Sangramento vaginal ou perda do líquido uterino, perda total do líquido amniótico e, se não tratado corretamente, pode acarretar no aborto. Além de acarretar aborto, a malária ela é uma doença que ela vai apresentar alterações na evolução da gravidez. Essa alteração vai fazer com que o bebê ou nasça pequenininho, ou ele nasça pequenininho por natureza, ou tenha um parto prematuro, entendeu? Quando devemos, assim, outros sinais que a gente pode suspeitar também é a prostração, que é aquela fraqueza, aquela moleza, alteração na consciência, dependendo. Sim, o quão grave essa malária pode estar: convulsão, hipotensão, choque, alteração hepática, hemorragia, icterícia, hemoglobinúria, oligúria, hiperperexia, no caso que é a febre com mais de 41 graus. No caso, quando a mãe apresentar um quadro febril e ela proceda de uma área endêmica, que ela venha de uma área que seja característica, que seja fácil adquirir esse tipo de parasita, mesmo que o exame de urina pode ser indicativo para ITU ou outros diagnósticos, tem que ficar alerta. Tem que ficar alerta também a ausência de movimento fetal, porque depois que o bebê começa a se mexer e a mãe já sente ali que de vez em quando o bebê mexe, mas ele com o tempo esse bebê vai parando de se mexer ou para de se mexer totalmente, é uma coisa que devemos ficar alerta também. E no caso, quando o RN nasce, se ele antes dos 7 dias, ou durante dos primeiros 7 dias, ele apresentar febre e icterícia, cujo a mãe apresentou episódios de malária durante a gravidez, também é uma coisa que deve se ficar de olho. No caso, a forma grave da malária, ela está associada principalmente a falciparum. Mas assim, não é porque a mãe está com outro tipo de malária que, menos mal, pelo menos ela não está com falciparum. Não, todo tipo de malária pode ser muito prejudicial. Só que a falciparum deve receber uma atenção a mais, entendeu? Essa mãe ela vai apresentar anemia grave, ela vai apresentar edema, pode apresentar edema pulmonar, insuficiência renal, coagulação, no caso coagulação intravascular disseminada. Alguns achados laboratoriais dela vai ser hipoglicemia, acidose metabólica, anemia grave, hiperparasitemia, ela pode aparecer ou não. Não é algo que vai ser obrigatório, porque, por exemplo, a falciparum, ela é uma doença, esse parasita da Plasmodium falciparum, ele vai estar mais aderido à vasculatura mais interna, profunda, assim, dos vasos sanguíneos, e não vai ser encontrada com tanta frequência nas periferias, nos vasos sanguíneos mais externos. Então, vai estar lá, mas não vai aparecer com frequência lá no gota espessa, no caso dessa grávida. Bom, vamos falar um pouco sobre a condução de casos de gestante com malária ou com suspeita. A primeira forma de condução é para gestante procedente de área endêmica em atenção pré-natal. Então, vai ser solicitado para que a gestante faça um exame de gota espessa para a detecção da malária. Se o resultado desse exame der negativo, deve-se apenas repetir o exame a cada trimestre da gestação. Se o resultado for positivo,
deve-se observar se a gestante possui sinais de alerta, e esses sinais são sinais relacionados à gestação ou à forma grave da malária. Se a gestação possuir sinais de alerta e os sinais de alerta consistirem em contrações uterinas com sangramento vaginal, deve-se ter ciência de que há um alto risco para a continuidade da gestação. A gestante, então, deverá ser internada na maternidade para que possa ser interrompido estes sinais, para que assim ela possa prosseguir com a gestação. A segunda forma de condução é para a gestante sintomática procedente de área endêmica. Então, se a gestante possuir sinais como febre com calafrios, cefaleia e mal-estar geral, deve ser realizado o exame de gota espessa. Se o resultado desse exame for positivo, deve-se observar se há sinais de alerta, que são achados clínicos ou laboratoriais sugestivos de malária grave. Deve-se, então, assumir que nessa gestação há um risco para a gestante, e dessa forma ela deverá, então, ser internada em área de clínica médica para doenças infecciosas e parasitárias para tratar apropriadamente a malária. Pode acontecer também de o primeiro teste dar resultado negativo. Mesmo assim, não se deve necessariamente afastar a hipótese de malária. O teste, então, deve ser realizado por 3 vezes no período de 24 horas após o primeiro resultado, 48 horas depois e 72 horas depois. Deve-se buscar também o diagnóstico diferencial para afastar ou confirmar infecções bacterianas ou qualquer outras doenças. Nas duas formas de conduções que foram citadas, a gestante que tiver a gota espessa positiva, possuindo ou não os sinais de alerta, deve sempre iniciar o tratamento e possuir acompanhamento ambulatorial para iniciar o esquema de prevenção de recaídas. A gestante, então, com o resultado da gota espessa positiva, deve ser bem acompanhada. A gestante com malária não faz tratamento para cura radical, porque geralmente o tratamento das formas parasitárias da malária são tratadas com primaquina. E a primaquina é um medicamento contraindicado para a gestação. A gestante, então, deve ser bem observada, principalmente nos primeiros 60 dias após o diagnóstico, devido à possibilidade de recaídas. Dessa forma, deve-se repetir o exame de gota espessa, uma vez por semana nas primeiras 4 semanas após o diagnóstico, depois a cada 2 semanas durante 4 semanas e depois a cada 4 semanas até o parto. É importante conscientizar a gestante a informar todo e qualquer desconforto relacionado à gestação, mesmo ele sendo inespecífico, para poder pensar na hipótese de malária e assim buscar um atendimento apropriado para essa gestante. Quanto à prevenção de recaídas, se a gestante apresentar um novo exame de gota espessa positivo para malária durante o acompanhamento, deve ser iniciado o esquema de prevenção de recaídas com o uso de cloroquina com 2 comprimidos semanais até o fim da gestação. Então, quando a mulher engravida, essa gravidez resulta numa depressão de resposta imune. E também, agora que a gente já sabe, a placenta, ela favorece o desenvolvimento do parasita da malária, né? Então, a gente já consegue perceber, a partir dessas poucas informações, que o tratamento ele vem a ser de importância muito valiosa durante essa gestação, né? Então, assim, a mulher, ela sente sintomas, ela precisa procurar ajuda, saber o que está acontecendo, né? Então, vai ser detectado que é malária nesse caso, né? Então, a gente já entra com tratamento precoce, né? Porque esse tratamento ele vai impedir que venha ter complicações tanto para a mulher quanto para o bebê durante a gestação e mesmo após o nascimento. Então, a mulher que não faz esse tratamento, ela está com malária, não faz o tratamento, pode ocorrer um aborto espontâneo, um parto prematuro, a criança nascer com baixo peso, ou até mesmo ocorrer uma morte materna, né? Então, são problemas que com o tratamento é possível evitar. Então, essa gravidez, ela gerou, ou então a mulher já tinha posteriormente problemas de anemia ou hipoglicemia. Quando a mulher adquire a malária, esses problemas também vão ser mais evidentes, vão ficar em mais evidências. Então, o tratamento ele vai vir para amenizar, né? Amenizar os efeitos da malária diante dessas outras complicações de saúde.
Então, temos dois tipos de malária, né? Que é a malária vivax e a falciparum, são mais comuns a gente ter o tratamento. Então, o tratamento vai ser de acordo com o tipo de A malária que a gestante com mulher malária pegou, né? pelo Plasmodium vivax deve ser tratada apenas com a cloroquina, que é a droga segura na gravidez. O uso da primaquina pelo esquizoticida tecidual deve ser postergado pelo alto risco de hemólise fetal. Alternativamente, a prevenção de recaídas pode ser feita com a administração semanal de cloroquina na dose de 5 mg por quilo durante 12 semanas. A primaquina na dose esquizoticida tecidual poderá ser iniciada após o segundo mês de aleitamento materno. Já no caso da malária por Plasmodium falciparum, a gestante deverá ser tratada apenas com quinina em monoterapia ou associada à clindamicina. As combinações de artemether mais lumefantrina ou de artesunate mais mefloquina podem ser utilizadas apenas no segundo e terceiro trimestre de gestação. Falei de uma forma um pouco resumida para vocês entenderem melhor como é feito esse tratamento da malária durante a gravidez, mas deixo aqui essa tabela que vocês podem visualizar como é feito esse tratamento de acordo com os períodos de gravidez e também dose, quantidade, períodos, e é possível visualizar de forma bem simples aqui para cada tipo de malária os tipos de medicamentos e suas formas de administração. A criança que ela vem de uma gestação onde a mãe teve malária, ela vai ser acompanhada e examinada pelo menos as 4 primeiras semanas de vida, a fim de detectar se ela não possui malária congênita. Quando vai ter suspeita de que essa criança possui? Quando é possível perceber que ainda existe forma parasita no sangue periférico da mãe, assim também como esse parasita ainda pode estar presente no cordão umbilical ou na placenta. Então, a partir dessas informações, vai ser possível observar se essa criança pode ter ou não a malária congênita. A fim de combater o aparecimento de novos casos de malária, tanto em gestantes como em outras pessoas, a gente repassa informações importantes que vêm a ajudar no combate realmente de casos de malária. Então, a gente repassa informações como o horário, porque o vetor ele tem hábitos noturnos, então aconselhamos que as pessoas não se exponham à área de risco após o pôr do sol e ao amanhecer, assim como se precisar se expor, que use roupas claras e de preferência de manga comprida ou calça comprida, e se puder fazer o uso de repelentes, né? Em casa, como medida de proteção, barreiras de proteção, usar telas nas janelas, assim também como o ar-condicionado ajuda a combater os mosquitos, e também o uso de mosqueteiros, né? Agora vamos ouvir um relato de uma mulher que teve malária durante a gestação. A partir desse relato vai ser possível entender um pouco mais de como acontece, como é o procedimento, e ela vai contar como foi feito o tratamento e também vai contar o que aconteceu com ela e com o bebê dela. Oi, eu me chamo Kathleen, sou acadêmica de enfermagem do 6º período e eu vim contar um pouco do meu relato, que eu tive a malária na gestação. Eu comecei com uns sintomas de febre e muito calafrio, e acompanhado disso vinha ali aquela dor no pé da barriga, né? Aí eu achando que era infecção urinária, eu me mediquei, que foi uma coisa muito ruim, porque eu não deveria ter feito isso. Eu comecei a fazer um tratamento para infecção urinária, sem saber o que eu tinha. E não resolveu nada, só piorava. Aí um dia minha mãe falou que ia me levar no médico, que aquilo não estava certo. Eu já estava com quase 10 dias tendo esses sintomas. Aí fui no médico e pedi os exames e no meu hemograma deu, né, que eu estava com malária. E as minhas plaquetas estavam muito baixas mesmo. O doutor até se assustou, né? Perguntou se eu estava tendo algum sangramento e, consequentemente, eu tinha sangrado pelo nariz. Aí me mandaram urgente para o Tropical, repeti o exame lá
E lá a senhora me passou, né, a medicação. No caso, são 2 medicações, mas ela falou que um é abortivo e ela me passou só a cloroquina. Aí eu comecei a tomar cloroquina no mesmo dia que eu tomei a cloroquina, parou os sintomas. Foi assim, quase que imediato. Mas só que dentro disso, eu comecei a perder secreção. Eu estava grávida, já estava com 35 semanas de gestação e comecei a perder, né, um muco junto com sangue. Comecei a perder e com 3 dias o Arthur nasceu, meu filho. Nasceu com 8 meses, né? E graças a Deus, assim, foi um milagre de Deus. Nem eu, nem ele, nós não precisamos, assim, de cuidados especiais, né, dentro do hospital. E aí nasceu super saudável, graças a Deus. E eu consegui me recuperar bem. Mas só que com os 2 meses que o Arthur já tinha nascido, a minha malária voltou. Eu comecei a sentir os sintomas novamente e eu retornei ao Tropical para pegar a medicação completa, porque eu tinha tomado só um remédio. Aí a moça de lá me explicou que o mecanismo da malária funciona mais ou menos assim, né? Ela vai para tua corrente sanguínea, que é quando tu tem todos aqueles sintomas. E aí, quando eu tomei aquela primeira medicação, ela ficou como se ficasse incubada no meu fígado, como se ela tivesse adormecida, né, no caso. Aí, quando eu tive o bebê, né, passei por todo aquele período, com 2 meses ela retornou. Aí ela falou que eu só iria ficar boa se eu fizesse o tratamento completo com as 2 medicações. Aí eu fiz o tratamento completo e pronto, não tive nenhum sintoma. O Arthur também não teve nenhum sintoma e ele nasceu de parto normal. Devido à supressão natural do sistema imunológico na gravidez, mulheres grávidas elas são mais suscetíveis a ter a malária, principalmente da forma grave, do que homens e mulheres normalmente. E outra coisa também, as drogas que são utilizadas para o tratamento da malária numa pessoa qualquer é diferente das drogas que são utilizadas no tratamento da malária em mulheres grávidas, o que torna o tratamento um pouco mais complicado. Entretanto, há o tratamento específico para a mulher grávida com malária, entendeu? Nós, como enfermeiros, devemos explicar várias e várias vezes sobre a prevenção, sobre os sintomas, sobre como a malária pode causar, o que a malária pode causar tanto na grávida quanto no feto. Lembrando que a mulher que não recebe o tratamento adequado para este parasita, a mulher que não ela procura logo no início, aquela mulher que ela não consegue identificar logo no início sobre o que fazer quando ela se tem malária, o tratamento adequado que ela deve receber, o parasita ele pode desenvolver hipoglicemia, ele pode desenvolver hiperpirexia, anemia. E no caso da hiperpirexia, ela pode causar convulsão, choque e a proteção natural. E com a proteção natural da mulher, como ela vai cair o sistema imune, ela pode acarretar outros problemas e juntar a malária, fora que a mulher ela também fica suscetível a outras infecções. E durante a gravidez pode levar, e toda a soma de todos esses problemas, de tudo isso que o corpo está passando, pode levar à morte, não só do concepto, mas também como a morte da grávida. Como foi falando anteriormente, a malária ela pode ser confundida com outras doenças por causa dos sintomas, como, por exemplo, a febre, a mialgia, a prostalgia, pode ser confundido com muita coisa. Muitas doenças têm esses sintomas. Então, quando a mãe ela não tem noção de que está com malária e ela vai tomar outros medicamentos, o que vai mascarar esses sintomas, com esses sintomas mascarados, vai ser um pouco mais complicado chegar ao diagnóstico, e quanto mais tempo leva para achar o diagnóstico, mais difícil vai ser
controlar esses efeitos colaterais que a malária causa no corpo. Efeitos colaterais não, esses efeitos que a malária causa no corpo, esses mal-estar. Frisando que pode afetar não só a grávida, mas também como o concepto. Então nós, como enfermeiros, devemos frisar o quanto é importante as mães, principalmente nessas áreas endêmicas, fazerem o uso de mosqueteiros, de repelentes, de roupas que cobrem mais o corpo dela, que essa grávida, que essa futura mãe, ela deve se alimentar da forma mais correta possível, fazendo uso de vitaminas e todos os outros complementos que a gente receita para ela, não só a gente, como os médicos também, que são necessários durante a gravidez, justamente devido a essa queda do sistema imune. Não só para essa mulher se proteger de uma certa forma da malária em casos graves, mas também em outras comorbidades, em outras doenças também. E assim, muito obrigada por terem prestado atenção. Eu espero que futuramente, quando chegar o momento necessário, vocês saibam utilizar, vocês saibam aproveitar todo o conhecimento que nós repassamos hoje. Então, muito obrigada e tchauzinho.